Caríssimos irmãos, boa tarde. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e de Tupiara esteja sempre conosco. É sempre um privilégio contribuir com alguns pensamentos e conceitos nesse mês grandioso do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Iniciamos hoje esse ciclo de palestras e me coube trazer alguma matéria, algum subsídio que nos oriente nesses dias que ora vivemos. Hoje escolhi um tema que muitos de vós já têm desconhecimento, que é a transição planetária. Na verdade, quero iniciar trazendo uma mensagem de esperança e fé para todos nós. Nosso Pai Celestial jamais deserda qualquer filho, ao contrário, aguarda com a sabedoria e bondade que lhe é característica o nosso despertar, a fim de podermos percebê-lo. A humanidade encarnada e desencarnada assiste com expectativa o desenrolar dos fatos. Nós, encarnados, percebemos uma diversidade de condutas inquietantes, uma aparente desarmonia. Onde nos filiarmos? O direcionamento individual estará em sintonia com o nosso padrão vibracional. Como identificar quem somos, baseados apenas nos nossos 5 sentidos do corpo material? Nesse momento, cabe uma explicação que nós, apesar de encarnados, temos um elo de ligação com o nosso espírito imortal, que é o nosso perispírito, que possui capacidades muito além do cerceamento dos 5 sentidos da carne. O perispírito possui uma capacidade exemplar de perceber situações a partir de qualquer ponto da sua superfície, independente da representação dos órgãos sensoriais que nós também temos. Assim, pode perceber a aproximação daquele ente querido, daquele espírito superior, mas também das vibrações negativas dos irmãos sofredores. Nem sempre temos também a expectativa dessa percepção unicamente através da representação dos 5 sentidos. As representações de temperatura que podemos perceber através do perispírito, que não condizem exatamente com a temperatura ambiente, do ambiente material, são reflexos muitas vezes das questões, das vibrações diversas que se aproximam de nós. Por vezes, vibrações ou percepções frias não condizem com a melhor expectativa, ao passo que as percepções de temperaturas mais agradáveis, mais aquecidas, podem representar a aproximação mais digna ou mesmo a necessidade da nossa luta que travamos incessantemente. Desde tempos remotos, o homem se movimenta através de ideias não traduzidas na percepção concreta comum aos demais. Eventualmente, alguém se destaca com uma atitude original, capaz de mudar o ritmo evolutivo da coletividade. Foi assim com a percepção de grandes navegadores, como os fenícios, os vikings, cujas viagens para outros continentes precedeu a era dos navegadores portugueses e espanhóis do século XV. Não havia uma informação precisa do que encontrar ou um plano definido para onde navegar. E mesmo assim se arrojaram pelos mares. Não foi apenas coragem, mas o fenômeno mediúnico da intuição e da presciência.
Ainda continuando as questões do aspecto mediúnico, nós temos várias capacidades mediúnicas: a clarividência, a clareaudiência, a psicografia, que pode se dar através de uma forma mecânica ou da forma intuitiva. Muitas vezes escrevemos não com o domínio da área motora da mão que escreve, mas com a intuição de palavras, de imagens que conseguimos transcrever num papel. Então, esse tipo de comunicação capaz de termos com o plano espiritual é inerente a todos nós. Podemos desenvolvê-la através da nossa ascese espiritual e vibracional. Nem todos, entretanto, numa mesma encarnação, terão todas essas faculdades desenvolvidas, mas sempre alguma coisa de cada uma poderemos usufruir. Desde tempos remotos, o homem se movimenta através das ideias, como havia dito, de percepção concreta comum aos demais. No nosso nível de evolução, a mediunidade assume um caráter excepcional e geralmente não completo em toda a sua diversidade, como acabei de falar. Existem espíritos onde há um permeio ilimitado pelos diversos planos da existência, configurando o que chamamos mediunidade, uma prerrogativa natural desses seres. Na verdade, estou falando dos espíritos superiores que nos circunvizinham, nos orientam e também que habitam outros orbes mais evoluídos. Esses espíritos, embora encarnados, têm a total percepção do mundo espiritual sem limites, de uma maneira natural. Um grande exemplo entre nós foi o grande médium Francisco Cândido Xavier, que possuía todas essas características e as utilizava de forma muito humilde, sempre se reportando ao seu guia protetor, Emmanuel. Ele sempre dizia: Emmanuel nos diz, e muitas vezes tivemos a impressão que era ele mesmo que percebia e dizia. Para melhor entendimento desse assunto, é preciso nos reportarmos a uma explicação no livro Mensagens do Astral, ditado pelo espírito Ramatiz, no qual cita os elos intermediários entre o pensar e o materializar divino, constituídos por leis vivas e imutáveis, dando origem à matéria e à energia condensada. Nesse momento, Ramatiz se referiu ao Verbo de Deus, que se concretiza em aspectos materiais para o desenvolvimento dos seus espíritos criados. Toda uma sequência foi meticulosamente plasmada, me referindo ao nosso sistema solar, iniciando pelas partículas fundamentais, átomos e poeira cósmica, cuja aglutinação deu origem ao Sol, planetas, satélites menores ou luas, cometas, asteroides e outros corpos ainda inominados. Bom, temos que, pela ação plasmadora e materializadora desses engenheiros siderais, a formação progressiva de partículas fundamentais, átomos, que vão formar os compostos atômicos, as rochas, os materiais metálicos, os gases, que vão formando progressivamente o Sol, os planetas e os demais corpos celestes. Então, isso se dá porque existe um princípio que foi descoberto pelo grande físico do início do século passado, Albert Einstein, que é o tecido espaço-tempo. No momento que há uma aglomeração maciça desses elementos, esse tecido espaço-tempo é deformado pela presença daquela massa, daquela densidade. E ao ser deformado, esse tecido espaço-tempo imprime uma força de aglutinação
a esses átomos, formando os corpos celestes. A nossa estrela, o Sol, se acendeu quando uma massa crítica do elemento hidrogênio no seu núcleo foi submetida a altíssimas temperaturas, suficientemente comprimida por essa gravidade que acabei de citar e acelerada, gerando a fusão em átomos de hélio. Quer dizer, o hidrogênio é uma partícula positiva, uma única, e um elétron, que é uma partícula negativa. Ao se fundir num átomo de hélio, que possui duas partículas positivas, duas partículas neutras e dois elétrons, existe uma liberação gigantesca de energia. Por quê? A soma da massa de dois átomos de hidrogênio é maior que a soma da massa dos quatro constituintes nucleares do átomo de hélio. Ora, o restante dessa diferença é transformado em energia, novamente explicado por Albert Einstein. Energia é igual a massa vezes a constante velocidade da luz ao quadrado. Então, isso acende uma estrela, mas para isso a quantidade de hidrogênio tem que ser minimamente grande para que essa força gravitacional produza esse fenômeno da fusão nuclear com emissão de luz e outras ondas eletromagnéticas. No nosso sistema solar, planetas rochosos como Mercúrio, Vênus, Terra e Marte não possuem grandes volumes e massa devido à sua proporcional maior densidade, enquanto os planetas gasosos adquirem volumes e massa significativa pela menor densidade. Então vamos explicar isso. Os planetas rochosos são compostos por átomos mais pesados. Então, um menor volume é capaz de ter uma grande densidade. Já os planetas gasosos, como Júpiter, Urano, Netuno, Saturno, eles têm uma composição mais de 90% de gases, portanto a sua densidade é menor, então eles podem adquirir maior volume. E isso então imprime que, pela atração natural, a princípio, é esse o pensamento corrente, de corpos mais densos, a força gravitacional do Sol mantém os planetas rochosos mais perto dele, enquanto que os planetas gasosos, com menor densidade, podem se situar a maior distância. Então, isso é a grande explicação atual dessa questão. Um planeta rochoso dificilmente vai adquirir o volume, o diâmetro de um planeta como Júpiter, que é o maior do nosso sistema solar, porque ele teria uma força gravitacional tremenda que tenderia a colapsá-lo. Porém, os seus átomos constituintes são por demais pesados e isso geraria uma desintegração em partículas menores, como asteroides e outros corpos celestes. Bem, uma vez entendendo essa questão da ação dos engenheiros siderais materializando os nossos planos físicos, onde vamos exercer as nossas experiências, vamos exemplificar especificamente o nosso planeta, a Terra. Temos aqui um Cristo do planeta plasmador, que é aquela segunda hierarquia a partir de Deus. Ele plasmou a Terra e outros elementos do sistema solar, com uma jurisdição direta na execução dele. Jesus é um anjo, com magnífica consciência, capacitada para sentir o espírito do planeta, quer dizer, esse Cristo. E é o nosso mestre e governador espiritual da humanidade. Ramatiz faz clara explicação a respeito da posição hierárquica de Jesus.
Jesus é um anjo e o Cristo, ou Logos desse planeta, é um espírito arcangélico. Entretanto, a interação, a intimidade entre ambos é lícita para que possamos denominar Jesus Cristo. E isso não está errado. Devemos continuar a fazê-lo, porque a intimidade, a correlação entre eles é tamanha nos nossos interesses que Jesus se aproxima e um dia será um espírito arcangélico. Apenas para identificação, muitos às vezes perguntam: onde permanece a maior parte do tempo esses Cristos e esses anjos? Os Cristos são os arcanjos e os anjos, os governadores das humanidades como Jesus. No sol, onde há a maior vibração de luz, mais próximas a Deus. Então eles já habitam uma esfera inimaginável para nós, muito além dos planetas celestiais. Também teríamos a entender que, para o nosso nível de consciência, Jesus é a melhor proposta da concepção de Deus. É muito difícil para nós tentarmos definir Deus. Então, vamos nos espelhar nas atitudes, ações e bondades de Jesus e teremos a melhor expressão de Deus compreensível para nós. Esse Mestre Jesus, em sua triunfal administração, recebeu há cerca de 7.000 anos os degredados de outro orbe do sistema estelar quádruplo de Capela, composto por 4 etnias naquela ocasião: os arianos, os hindus, os egípcios e os hebreus. Os arianos eram um povo simples, rude e guerreiro. Essas seriam as características pelas quais eles foram degredados. Entretanto, em aqui chegando, eles de maneira simples galgaram luzes ao se misturar com os autóctones deste planeta, quer dizer, com os habitantes primitivos desse planeta. Já os hindus, que possuíam a sensação de um Deus único, mas que por vezes também faziam outras adorações, se dividiam em castas, admitiam escravos, e também isso não condizia com a elevação daquele orbe que estava prestes a acontecer. Eles não se misturaram, ficaram circunscritos na Península Índica, daquela região que hoje é a Índia, Camboja, Paquistão, toda aquela região ali, foi aonde aportaram os hindus. Os egípcios eram os mais adiantados, eram aqueles que tinham o maior conhecimento da ciência e que também se comunicavam mais amplamente com os seres de outros planetas. Tanto é que nas suas esfinges, nos seus desenhos, apareciam figuras humanas com cabeças ou com atributos de outros animais. Na verdade, eles estavam exemplificando seres de outros planetas. Eles, dentre todos, foram os que primeiramente completaram o seu desenvolvimento e puderam regressar em massa de volta ao planeta do sistema de Capela. E por fim, os hebreus, que eram os mais religiosos. Entretanto, essa religiosidade possuía excessiva altivez, a ponto de não comungarem e de não fazerem um tipo de acolhimento a outros pensamentos, de tal maneira que o advento de Jesus não foi por eles reconhecido e apoiado. Mas tem muitos méritos, muita religiosidade, muito boa vibração e estão até hoje entre nós
contribuindo com muita coisa para essa humanidade. Esses degredados tinham no seu planeta de origem um nível tecnológico científico semelhante ao nosso atualmente, mas sucumbiram em uma guerra termonuclear de destruição em massa, sendo a composição desse séquito de degredados os responsáveis diretos e os que vibravam nas frequências inferiores mais próximas aos instintos animais. Naquele período, Francisco Cândido Xavier e Adolfo Bezerra de Menezes lá se encontravam. Faço agora uma informação que é acessível a todos que queiram pesquisar. No programa Pinga Fogo da extinta TV Tupi de São Paulo, Chico Xavier, perguntado sobre os riscos de uma guerra semelhante na Terra, informou que o ano de 1969 tinha sido marcado por dois eventos significativos: a chegada do homem à Lua em julho e uma reunião das mais altas hierarquias espirituais do nosso sistema solar que ocorreu nas proximidades do nosso planeta. Nessa reunião, Jesus mais uma vez solicita e é atendido em uma moratória de mais 50 anos a favor de nós, da humanidade, no sentido de mitigar o nosso sofrimento da transição. Então, Chico Xavier esclarece que se fôssemos capazes de nos tolerar nesses próximos 50 anos, a partir de 1969, sem a eclosão do evento de destruição em massa, iniciaríamos o preparo acelerado para ascendermos a um planeta regenerado em 2057. Bom, vemos que esses primeiros 50 anos de tolerância mútua já se efetivou em julho de 2019. Essa é a grande notícia auspiciosa que temos hoje. Logo estamos trilhando mais 50 anos de preparo para atingir o nível tão almejado de planeta regenerado. O termo tolerância foi usado por Chico, por Jesus, porque ele sabe que ainda não somos capazes de amar integralmente, mas o início ou o germe de um desenvolvimento de amor seria exatamente a tolerância. Bem, aqueles que conviveram mais intimamente com Francisco Cândido Xavier nos dizem que, na verdade, essa transição planetária começou desde a codificação do Espiritismo em 18 de abril de 1857. Quer dizer que ela se completará aproximadamente em 200 anos, em 2057. Porém, o ápice dessa transição começou no século XX, com as duas guerras mundiais, e agora no século XXI, nesse início de tempos que nós estamos vendo. Temos agora guerras, cataclismos, novas epidemias, recrudescimento das antigas epidemias, além da fome, que constitui o nosso momento de transição planetária. Grande parcela da humanidade está mais evoluída, exercendo naturalmente a caridade, fraternidade e solidariedade. Alguns de nossos irmãos, entretanto, ainda vibram na sintonia do materialismo como condição precípua e única, dando ensejo à ganância, avareza, cupidez e mesmo crueldade. A maneira de obstaculizar o restante da humanidade que já desperta nesse planeta de expiação e provas, ela é muito semelhante desde tempos imemoriais. Então, por isso, acredita-se
que o mesmo grupamento de espíritos ainda atrasados permanece. E nesse momento, apesar de sabem eles disso, que os tempos são chegados, que as contas estão sendo ajustadas, não há uma dignidade em tentar se aproximar daqueles que passarão, que herdarão a terra, os humildes, os mansos, os pacíficos. E tentam, numa estentórica atitude inconsequente, ainda obstaculizar esse rumo maravilhoso. A semente do cristianismo foi lançada inicialmente na Europa, porém, infelizmente, aquele continente não conseguiu manter o padrão vibracional adequado para a perpetuação, para a eclosão em todo o planeta dessa forma crística de ser. E isso foi transferido para o Brasil sob o comando de Ismael, e por isso que temos hoje, o Brasil já é coração do mundo e pátria do Evangelho. Hoje, temos que a convivência entre esses dois grupos, o grupo desperto, veja, não estou falando que é o grupo de espíritos bons, o grupo desperto, e o grupo ainda inconsciente, é fundamental para o crescimento mútuo. Os primeiros, de maneira estoica, fornecem amparo, ânimo, sustentação emocional, moral e espiritual aos necessitados, cujo despertar de última hora poderá ainda ser alcançado. Então veja que a sabedoria do Mestre Jesus é incomparável. Nós que estamos aqui encarnados, e se temos a consciência da fraternidade já, estamos contribuindo para aqueles que já têm o potencial, porém ainda não acordaram. E nesse sentido, a miscigenação desses dois grupos favorece a um por um acréscimo de elevação e a outros pelo despertamento, quem sabe, impedindo o seu degredo, como os antigos degredados de capela, que somos nós ainda. O segundo grupo, aqueles ainda anestesiados pelos desregramentos morais, observam à distância essas ações de socorro, imunes a uma participação ou aquiescência. No futuro, porém, quando a repercussão dos seus atos os atingirem com intensidade, lembrar-se-ão dos recursos evangélicos e essa será a base para o despertamento. Muito bem, nós tínhamos aqui a lembrança do paraíso perdido, que é justamente essa lembrança do paraíso perdido, é justamente a lembrança daquele planeta que fomos degradados do sistema de capela. E os que ainda hoje serão degradados se lembrarão desses recursos amoráveis que não souberam participar, captar, apreender, considerar. E lá, no sofrimento de um mundo de expiação e provas, ou, quiçá, primitivo, despertarão com outro ânimo para uma mudança interior rumo à regeneração que tanto necessitam. Devemos lembrar que o nosso insigne Mestre Jesus forneceu a todos as mesmas oportunidades, porém não interferiu no livre-arbítrio de cada um. Desde a mais remota antiguidade, os primórdios do cristianismo, que não tinha esse nome, foram despertados com a noção de uma única força superior criadora,
como aconteceu em algumas fases entre os hindus e egípcios, que já citei, e desde sempre entre os hebreus. Na Grécia Antiga, Sócrates e Platão, antes de Cristo, transmitem pensamentos avançados para a formação de um germe mental, de uma sociedade fraterna e solidária. No Antigo Testamento, com Moisés, surge um código moral escrito, ainda adaptado à mentalidade de mais de 5.000 anos atrás, sendo necessária a admoestação severa para ser obedecido. Era esse o nível da humanidade naquele tempo. Cerca de 3.000 anos depois, Jesus imprime o sentido do amor, da tolerância e da caridade, não compreendido pela maioria da sua época e ainda por alguns na atualidade, mas promete um Consolador que chegou há pouco mais de 160 anos com Allan Kardec na codificação do Espiritismo, unindo ciência, fé, amor e caridade, ao explicar de maneira clara as relações entre os planos material e espiritual. Na criação dos cenários de desenvolvimento, Deus cria os mundos materiais, porque aqui teremos que nos desenvolver sem a plenitude das nossas capacidades, para justamente aprendermos a fé. Temos que nos desenvolver sem saber para onde estamos indo, para desenvolvermos uma necessidade de buscá-lo sempre. O nosso nível necessita, infelizmente, da dor, da adversidade para nos lembrarmos de Deus. Eu lembro de uma passagem, quando ainda residente no Instituto de Neurologia, em que uma mãe que padecia de uma enfermidade muito grave, na qual ela não via direito, não podia se movimentar, tinha tonteiras, e ela só se lamentava. E a filha ao lado dela, eu acredito que devia ter uns 13 anos, estava muito contrita, muito séria, com os murmúrios da mãe. Em dado momento, essa menina diz assim: mamãe, você me ensinou a rezar. Será que a sua situação de hoje não é para você voltar a se lembrar de Deus? Essa então foi um grande testemunho da nossa necessidade. As nossas adversidades, quer sejam elas sociais, de saúde ou quaisquer outras emocionais, são necessárias ao nosso nível atual para estarmos sempre próximos a Deus. Bem, como nos guiarmos nesses tempos de provação? Quais mensagens têm cunho verdadeiro? Hoje em dia, existe uma vasta literatura acessível até pelos meios de mídia eletrônica, mas quais devemos confiar? Quais têm um cunho espiritual? Bem, se nós já estamos fazendo a nós mesmos essas perguntas, significa que a chama, na verdade, está acesa no nosso íntimo. Dificilmente seremos enganados. Através da oração e cuidados com o pensamento, exercitaremos a fé e não sucumbiremos à tristeza e desesperança, nos tornando capazes de reconhecer as orientações verdadeiras de Jesus. Lembrando que um roteiro para a nossa salvação foi cuidadosamente traçado por Jesus. Logo, devemos confiar nesse plano, jamais duvidar. Jesus é um daqueles seres angélicos que exerce naturalmente o fenômeno da presciência, que para nós é uma característica meramente mediúnica e nele uma característica inata,
e que ele pode perceber a distância, porque a noção de tempo ela é adstrita a essa terceira dimensão na qual vivemos, e Jesus vive em múltiplas outras dimensões. Então pode perceber a chance do melhor resultado, traçando então um plano infalível. Vamos ter fé. Lembrando que o ponto de luz mais próximo, de maior magnitude de nós, é o Sol. E eu gostaria de finalizar oferecendo e anunciando a oração do Sol, ofertada por Pai Cipriano há alguns anos a todos nós. Oração do Sol. Essa oração, idealmente, deve ser proferida aos primeiros raios da manhã de sol. E diz: ergo-me para as forças radiosas do sol que me iluminam, forças cósmicas que sobre mim fixam-se, iluminando o meu caminho. Não há nenhuma força superior ou poder acima da minha vontade de sempre estar com Deus. Sua presença vive no meu ser, fala por meus lábios, vibra em meu coração e digo: posso, quero e realizo. Cristo vive em mim. Esta luz que quebra todo o poder das trevas, seja no ar, fogo ou água, seja na terra ou no espaço. Pela força cósmica superior, tenho a minha presença no mundo. Nada há de me abater. Sou forte, brilhante como a luz, firme como um rochedo. Pela luz desse dia, pelas forças reunidas, creio. Deus é amor, é poder. E esta força me conduz à vitória. Sou, portanto, vitorioso. Esta é a vontade de Deus. Amém.